Foram aprovadas no mês passado mudanças na Lei Maria da Penha para agilizar medidas de proteção de urgência a mulheres em casos de violência doméstica ou familiar. O que isso representa? São medidas positivas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Dirceu Wallace Baroni, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 29 anos e já passou por 5 comarcas: Piranga, Conselheiro Lafayette, Januária, Iturama e Betim, onde ficou por 23 anos. No mês passado foi promovido a desembargador do tribunal. Atuou também como promotor de justiça de Minas por 4 anos. Doutor Wallace, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico e parabéns aí pela promoção. Obrigado. Nós teremos aí os quadros Pensamento Universitário, em que teremos estudantes de Faculdade de Direito que me ajudarão a entrevistá-lo, e também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Então, doutor Dirceu, no mês passado, como eu disse, foram sancionadas aí essas mudanças na Lei Maria da Penha para agilizar medidas de proteção de urgência a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O que isso representa? É mais um avanço ou retrocesso na legislação em defesa das mulheres nessa situação? Eu acho que é um avanço, né? O legislador, ele concedeu oportunidade para que o delegado de polícia e talvez até o policial possa conceder o afastamento do suposto agressor numa medida imediata, né? Isso não existia até então. Agora, vai causar bastante problema, não vai solucionar tudo, não. Porque o delegado de polícia ele pode atuar na cidade que não tem juiz. Uhum. E o policial na cidade onde não tem delegado de polícia. E mesmo assim o juiz vai ficar encarregado de homologar ou não homologar aquela decisão. Rever ou não, né? Exatamente, rever ou não. Tá. Agora, na verdade é o seguinte, até então, antes dessa legislação, dessa sanção dessas medidas aí, é só o juiz que podia determinar, adotar essas medidas de proteção de urgência. O que às vezes atrasava muito, porque levava 24 horas, 48 horas, numa situação que é de urgência, né? Eu trabalhei em Betim, eu trabalhava com esse tipo de atividade jurisdicional. E até que não atrasava, não, porque a gente agilizava. Porque você estava na comarca, na né? Comarca, Agora, uma comarca pesada. onde não tem juiz, já tem uma dificuldade maior, né? Pois é, talvez sim. Agora, também o senhor pegue uma comarca, digamos assim, que exista composta por 4 municípios. Né? Digamos que o juiz ele fique na sede da comarca, os outros 3 municípios não tenha juiz. E também que não tenha delegado. Tem muito município no interior do Brasil que não tem nem delegado de polícia, então vai ficar por conta do policial afastar. Agora, a lei prevê só esse tipo de medida protetiva de urgência. Quais são essas medidas protetivas de urgência? Normalmente o afastamento do lar, né? O convívio, a proibição de aproximação em contato, né? A proibição ou restrição para uso de arma, pensão e o problema de contato também com o filho. E pode chegar... E dessas medidas, apenas o afastamento que a autoridade policial ou o policial, onde não houver, poderá conceder, as outras não. Você alcança a vítima e, eventualmente, seus dependentes. Sim, a vítima e seus dependentes. E essa decisão, essa medida adotada por um delegado, não havendo delegado, quer dizer, não havendo juiz, o delegado pode tomar essa decisão. Não havendo delegado, o policial pode tomar essa decisão também. E quanto tempo ela chega depois para o juiz para confirmar ou não essa decisão? Pela lei seria em 24 horas para receber o juiz e mais 24 horas para você decidir, seria 48 horas, né? Agora, isso daí... dependendo da situação, como o senhor disse no começo, torna-se inviável, né? Só para a gente compor esse quadro, doutor Dirceu, a mulher apresenta a denúncia, faz o boletim de ocorrência e a partir dessa denúncia aí é que são adotadas essas medidas, independentemente de investigação, de apuração. É assim que ocorre. A palavra da mulher, ela tem nesse sentido muita validade, porque na maioria dos casos a autoridade policial não tem testemunha e muito menos tem contato com o agressor, né? E é por isso que tem esse caráter de urgência. De urgência. Na maioria das vezes a mulher ela não falseia com a verdade, ela vem e conta a verdade, né? Agora tem casos também que... Pode haver calúnia, pode haver difamação, né? Ele causa um problema muito sério, mas acho que é o mal menor.
Isso pode ser trabalhado depois, mais tarde, né? Mas o risco, às vezes, de morte, de agressão, exatamente, é fundamental que tome-se uma providência imediata, né? Essa nova lei que o senhor citou, ela trouxe essa coisa, mas trouxe essa disposição, mas trouxe uma disposição muito importante, dizendo que em casos de perigo para a vítima não se concede mais a liberdade provisória. Era uma situação que a gente, na prática, sofria, que muitas vezes, um caso de ameaça, o agressor ameaçava a vítima, mas ele não tinha contra si medida protetiva, ele era primário e bons antecedentes e você não tinha, ele era preso em flagrante, mas você não tinha como converter o flagrante dele em preventivo. Então, ele era solto. Sim. E essa ameaça, ela progredia para coisas piores, né? Sim. Até o chamado feminicídio, que feminicídio, perfeito. Assassinato de mulheres. Então, aí, né? você, muitas vezes, você era obrigado a ficar entre cruz e espada. Você, para manter o agressor encarcerado, você não tinha embasamento jurídico, porque não havia os requisitos necessários para prisão preventiva. E ela só acontece se o afastamento não for suficiente. Você pode evoluir para uma prisão. Não, normalmente não. Normalmente, esses casos, os casos mais críticos já tem o flagrante. Quer dizer, além do afastamento, já é a prisão mesmo. Já é a prisão, flagrante, porque a hora que o agente está preso, não tem perigo para a mulher. O perigo é quando ele está na rua. E a vantagem dessa medida aí, doutor Disseu, se eu me corrija se eu estiver equivocado, é que pelo menos assim, agora, não só os grandes centros estão atendidos. Qualquer comarca pode ter esse tipo de situação, né? Essa lei ela trouxe uma inovação muito boa nesse sentido, né? Embora a sociedade, não digo só no Brasil, talvez tenha a sociedade até com um pensamento pior nesse sentido desse tipo de violência contra a mulher. Uma coisa que não é inaceitável. Exatamente. Mas historicamente, realmente, aí é uma mancha, né? Uma mancha. Muito bem. Doutor Disseu, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco só avaliasse para a gente algumas críticas que surgiram a essas mudanças, até mesmo chamando de inconstitucionalidade, de invasão de competência de um poder para o outro, do executivo para o judiciário. Isso. Mas se eu falar daqui a pouco, por favor, a gente vai fazer um intervalo e volta em seguida. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo as mudanças na Lei Maria da Penha para agilizar medidas de proteção de urgência a mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. O nosso entrevistado é o desembargador Disseu Wallace Baroni, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Disseu, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa situação aí em que essas medidas permitem que delegados de polícia e policiais possam substituir o juiz na ausência do juiz numa comarca para atender a uma situação de urgência de agressão contra as mulheres aí. Como é que o senhor avalia essa questão? Ela foi bem aceita no mundo jurídico? Afinal de contas, parece que está havendo aí uma invasão de competência, né? Ela não está sendo bem aceita, não. Principalmente pelo Poder Judiciário, né? A verdade é essa e a lei está aí. Né? A lei está aí para ser cumprida, não sei se vai ser questionado no futuro ou não. E também, com todo respeito, eu não sei se vai funcionar de acordo que o legislador achou que funcionaria. Né? Porque eu colocar a coisa no papel é uma coisa, agora na prática é outra. Porque dentre as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, a mais grave é justamente o afastamento do lar. Por quê? Porque, fatalmente, ela vai tirar uma das partes interessadas do seu habitat e você não vai ter subsídio suficiente no começo para aquilatar se há essa necessidade ou não, porque pode se valer só da declaração da mulher, a mulher pode estar mentindo. E muitas vezes também você não tem percepção de que se essa mulher ela tem direito a essa propriedade. Né? Então, é a medida mais drástica. E é justamente essa medida mais drástica que foi conferida para a autoridade policial, o delegado de polícia e o policial, onde não tem delegado de polícia, conceder.
No judiciário, assim, eu pessoalmente, de minha parte, a medida que a gente tinha assim, mais cuidado em conceder, a medida protetiva, era justamente essa daí, o afastamento do lar. Sim. Né? Porque, de repente, não estou dizendo que... E se a mulher não tem direito à casa? Se ela não tem direito nadinha à casa, se ela não tem direito ao... Então fica uma situação gozada. Como é que eu vou afastar uma pessoa que de uma propriedade que né, fica difícil. Agora, nessa questão da competência, ainda, afinal, é sempre do judiciário. Ou seja, se o policial, o delegado de polícia, né, adotar uma medida de afastamento, uma medida qualquer, ela vai ser reavaliada pelo juiz 24 horas depois, ou 48 horas, mas, enfim, ele vai manter ou não essa decisão. Isso pode trazer outro conflito também com essas autoridades policiais? Vai trazer, sim, porque, de repente, se o policial ou o delegado não estiver preparado para fazer esse tipo de questionamento e proferir essa decisão, e se de repente, depois de 24, 48 horas passadas, o delegado ou o policial afasta esse suposto agressor do lar e depois o juiz acha que está errado. Muito bem. Como é que fica? Eu volto a esse tema daqui a pouco. Ele teria que voltar. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Dirceu. Eu gostaria agora de ampliar o nosso debate, convidando, então, os estudantes da Faculdade de Direito. Por favor, primeira pergunta. No parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Maria da Penha, diz que o juiz, após concedida a medida protetiva de urgência, poderá a qualquer tempo solicitar força policial para efetivar essas medidas. Qual a celeridade dessa solicitação feita pelo juiz às autoridades policiais? Marcelo, a celeridade praticamente é imediata. Mesmo porque a Lei Maria da Penha, 11.340, ela dispõe que a própria autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia, ao saber de qualquer risco à integridade física da mulher, ele já tem que agir, inclusive assegurando as medidas protetivas que foram deferidas judicialmente. Então, a partir do momento que o juiz requisita, tem um serviço especializado para isso, é o cumprimento imediato. E tem uma outra coisa também. Quando você confere a medida protetiva, na própria medida protetiva, na própria decisão, já consta as penalidades pelo descumprimento. E a mulher fica com uma cópia disso. E o agressor fica com uma cópia disso daí. Então é só apresentar aquilo lá para o delegado de polícia, qualquer policial militar, que o agressor, se ele descumprir aquele, ele é preso automaticamente. Que consta, descumpriu, é caso de prisão preventiva. Qual crime cometerá quem descumprir a ordem do delegado de polícia ou do policial antes da homologação da medida protetiva? Essa questão aí, Leonardo, vai ser uma questão a ser muito debatida. É uma questão muito complexa ainda. A lei entrou em vigor há pouco tempo. Antigamente, o que acontecia? Eu até acabei de mencionar aqui, o problema, de repente, a autoridade policial, o policial, ele afasta o agressor do lar, e a única medida que o policial e a autoridade policial possam te conceder, ele afasta e depois passa 48 horas, o juiz acha que não é caso de afastamento. Se houvesse descumprimento, como é que ficaria, né, no futuro? Em tese, se você levar em consideração que esse afastamento foi legal pela autoridade policial, então seria um crime de desobediência. Um crime de desobediência do 330 do Código Penal. Agora, se de repente o juiz no futuro chega à conclusão de que esse afastamento foi ilegal, é uma questão bem complexa, isso os tribunais vão ter que decidir. Agora, também o crime de desobediência tem um problema muito sério. Quando existe qualquer tipo de pena para esse crime de desobediência, ele não existe. Ou seja, se você coloca que se o elemento ele se aproximar da mulher a menos de 100 metros, ele está descumprindo medida protetiva, na própria decisão já consta que ele vai ser preso preventivamente. A autoridade policial, qualquer um já pode, com aquele título do juiz, aquela decisão, prender o elemento. Então, ele já não tem desobediência. Existe algum prazo de duração para as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha? Não existe prazo, Brenda. As medidas protetivas, elas vigoram até quando for revogado pela autoridade judiciária.
as medidas protetivas elas são deferidas no interesse da mulher. Então, quando que acaba essa medida protetiva? Quando a própria mulher vai em juízo e fala, eu não preciso mais da medida protetiva. Agora, outro aspecto interessante é o seguinte, tem gente que acha o seguinte, bom, de repente o agente foi lá, ameaçou a mulher, não sei o que lá, 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 ou bateu na mulher, aí vai ter ação penal. E, de repente, se ele for absolvido, não for absolvido, se não tiver ação penal, a medida protetiva perde a validade. Não, a medida protetiva, ela é autônoma, ela não perde validade nunca, salvo quando a mulher chegar e falar que não quer mais, né? A não ser, mesmo que não haja ação penal. E esse caso tem ocorrido muitas vezes, por exemplo, você concede a medida protetiva de afastamento do lar ou até mesmo de aproximação, aí o casal reata, volta a coabitar, né? Então, nesse caso, o agressor estaria descumprindo a medida protetiva. Exatamente. Porque ele não poderia estar naquele lugar, estar próximo da mulher novamente. Então, nesse caso, é interessante que o agente, ele vai e peça para a mulher se dirigir diretamente ao juiz, não precisa nem de advogado, só ir na secretaria e pedir que ela não quer mais a medida protetiva. Porque o que acontece é o seguinte, eles estão vivendo bem hoje, de repente, no futuro, eles brigam, aí ela pega o título, que a medida protetiva já vem dizendo que descumprimento é prisão, entrega para a polícia militar prende o rapaz. Aí você chega e fala assim, mas de repente, ele vai ser absolvido criminalmente, porque ela consentiu que ele voltasse ao lar. Tá? Talvez sim, mas o tempo que ele ficou preso. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Escola Superior Dom Helder Câmara, aí no nosso programa. Bom, doutor, se eu vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco só avaliasse, então, a constitucionalidade dessas mudanças da Lei Maria da Penha. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre as mudanças na Lei Maria da Penha para agilizar medidas de proteção de urgência para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. O nosso entrevistado é o desembargador Disseu Wallace Baroni, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Disseu, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessas mudanças na Lei Maria da Penha, se elas são constitucionais ou inconstitucionais. Haverá esse debate mais à frente? Sem dúvida, e vai ser um debate muito fervoroso. Eu acredito que isso aí vai subir para os tribunais superiores, porque o judiciário ele pode decretar a inconstitucionalidade em se deter tanto aqui embaixo, desde que seja alegado pela parte, ou seja, se o policial afastou ele do lar, do convívio conjugal, ele pode alegar para o juiz que é inconstitucional essa medida, é um dos fatores, né? O outro fator é que o juiz tem 48 horas para manter ou revogar esse afastamento através do policial. Mas o problema maior aí que vai se deparar é justamente a questão de invasão da competência, né? Invasão da competência constitucional. Agora, isso daí é só os tribunais que vão definir no futuro. Eu acredito que até sedimentar isso daí vai demorar muito tempo, vai ter muita discussão nesse sentido. No caso de delegados de polícia, policiais poderem adotar essas medidas aí de proteção à mulher em situação de violência, afastando, até prendendo o agressor ou o suposto agressor, você acredita que pode haver aquela situação de abuso de autoridade também, muito conhecida aí, né? Vai ser uma situação, vai acontecer, sim, vai acontecer. Agora, nesse caso aí, a prisão por parte do policial, ele teria que ser em flagrante delito, né? Porque o policial não tem poder para decretar a prisão preventiva de ninguém. Então, teria que ser em flagrante. E, nesse caso, o flagrante seria talvez por uma ameaça, por uma lesão corporal. Agora, prender o elemento em flagrante porque ele afastou esse agressor do lar e esse agressor não concordou e voltou, então, em tese, eu poderia dizer assim, não, de fato, ele está cometendo um crime, mas depois, se no futuro o juiz chega à conclusão de que
ele não era para ser afastado. Então, isso daí vai dar muito pano para a manga, como se diz, no linguajar Porque ninguém vai popular. fiscalizar se as medidas estão sendo cumpridas. É a mulher que vai denunciar ou não. Vai denunciar ou não. Então, eu acho que isso daí, como toda lei que entra em vigor, no começo, essa lei vai ser muito questionada, vai ser muito debatida, porque o assunto é muito atual. O legislador teve interesse de trazer maior proteção para a mulher, mais efetiva, mas eu não sei o que vai virar isso no futuro. E grupos ligados à defesa da mulher, por exemplo, consideram que a delegacia de polícia não seria um ambiente adequado, porque historicamente existe aquela reação de que a mulher está exagerando ou não reconhecer a gravidade da violência, do risco que a mulher corre. Né? Para quem trabalha nessa área, ou trabalhou nessa área, vê que é uma situação muito complexa, cada caso é um caso e, como eu disse no início da entrevista, a priori, a mulher sempre está falando a verdade, mas não tem outra prova nenhuma. E muitas vezes você não tem um contraditório. E, digamos assim, mas também pode ter uma que está mentindo, né? Uma situação semelhante àquela lei de drogas também, né? De denunciar que a pessoa Exatamente. está Então, envolvida com fica drogas. muito difícil. Depoimento do policial contra a defesa, né? Doutor Dirceu, eu vou fazer agora, interromper um pouco a nossa entrevista, fazer um intervalozinho aqui para a gente poder fazer para a gente aí a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. bom. Por favor, o que o senhor trouxe para nós? Bom, eu recomendaria a obra do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. É uma obra que data de 1956, é uma relíquia na literatura nacional, é muito usada até em concursos. E para quem gosta de literatura, ou até por curiosidade, acho que é muito interessante essa obra, né? Sem contar os aspectos intrínsecos da obra, que são fabulosos. Boa indicação, com certeza. Doutor Dirceu, voltando ao nosso tema aqui sobre as mudanças na Lei Maria da Penha, da adoção de medidas protetivas de urgência para as mulheres em situação de violência doméstica, há quem defenda que seria mais eficaz a criação de varas especializadas aí nesse caso. Seria possível? Desde que houvesse dotação orçamentária e verba para isso, né? O Brasil passa por uma situação bem difícil, digo Brasil em geral, automaticamente Estado, município, sem dúvida que seria, né? Porque quanto mais varas você consegue, mais celeridade teria na aplicação da justiça. Mas isso não depende só, é uma situação tão complexa que não precisa, não é só a vara que vai resolver o problema, você teria que dotar a polícia também. Teria que dotar a polícia de mais condições, mais pessoal, o trabalho também, assistência social, psicologia, né, abrigos, essas coisas todas. Então, só para a gente encerrar agora, avaliando a trajetória legislativa, né, da questão da defesa da mulher em situação de violência, tivemos a Lei Maria da Penha, depois o feminicídio, né, e em seguida a questão do atentado ao pudor, e agora vem essa outra mudança aí nessa legislação. Como é que o senhor avalia isso? Acha que estamos caminhando estamos no caminho certo para poder, na plenitude desse aperfeiçoamento dessa lei? Eu acho que, sinceramente, acho que o Brasil tem muita lei. E a questão da segurança jurídica está em questão, né? Tem muita lei, tem muita lei, e muita lei você não tem condição de cumprir ou não é cumprida. É igual a decisão judicial. Quando você dá uma decisão judicial e você não tem condição de garantir o cumprimento da decisão judicial, você fica desacreditado. Então é preferível que não dê. Ou se você não tem fiscalização, porque não é apenas colocar no papel. O papel é uma coisa, a prática é uma coisa totalmente diferente. A chamada segurança jurídica. Segurança jurídica. Muito bem. Eu conversei aqui com o desembargador Dirceu Wallace Baroni, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e avaliamos aí, ele avaliou para nós, os efeitos, a repercussão das medidas adotadas aí, aprovadas no mês passado, mudanças na Lei Maria da Penha para agilizar medidas de proteção de urgência a mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Doutor Dirceu, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Sucesso lá na nova missão. Muito obrigado, grato, viu? Um prazer. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.